Então, estou aos domingos à noite fazendo com vocês uma peregrinação através dos salmos da peregrinação, do Salmo 120 até o Salmo 134. Você tem aí um conjunto de salmos que recebem o título de Cânticos dos Degraus, Cânticos da Caminhada, Salmos da Peregrinação. Vários desses títulos aparecem em diversas traduções da Bíblia, mas a ideia é a seguinte, eu vou explicar de novo para você que perdeu as mensagens anteriores, para vocês que estão acompanhando pela internet, que não acompanharam as mensagens anteriores. O povo vinha de vários lugares, desde o norte da Galileia, desde as fronteiras que na Palestina Israel tinha com outros países, vinham de distâncias para Jerusalém. Jerusalém era o centro do culto do judaísmo. O templo de Jerusalém ficava no Monte Sião, era o centro do culto do judaísmo. E eles, normalmente, quando iam caminhando para as suas ofertas, para os seus holocaustos, para os seus cultos, para os seus momentos de devoção, pelo menos uma vez ao ano, muito especialmente na época da Páscoa, eles vinham de vários lugares e vinham cantando essas músicas, numa espécie de romaria. A palavra romaria, ela está mais ligada aos movimentos de devoção que tem a ver com Roma, idas a Roma, as romarias. Hoje em dia a gente chama de romaria a ida religiosa a qualquer lugar. A ida à Aparecida a gente chama de romaria, embora o pessoal esteja indo à Aparecida e não esteja indo a Roma. Mas era mais ou menos esse movimento. As pessoas vinham de vários lugares e enquanto se deslocavam nessa peregrinação para Jerusalém, para o Templo de Jerusalém, iam cantando esses salmos que estão aqui nesse conjunto reservado dentro do saltério, dentro do livro de Salmos, que vai do Salmo 121 até o Salmo 134. Eram cantados, então era a letra de música, era a letra do que eles cantavam até chegar no templo. Por isso também são chamados Cânticos dos Degraus, porque quando chegavam perto do templo de Jerusalém e começavam a subir o Monte Sião, os degraus para chegarem ao templo, eles intensificavam ainda mais esses cânticos em conjunto. Agora é interessante que quando a gente vai salmo a salmo, a gente percebe bem o espírito da peregrinação. O que o salmista passa nessas letras, nesses poemas hebraicos, e o que eles cantavam tem a ver, de maneira figurada, de maneira alegórica, com a nossa peregrinação. O que eles faziam peregrinando dos lugares onde moravam para o templo, isso era aplicado à vida. A vida também é uma peregrinação. E enquanto a gente está peregrinando nessa vida, enquanto estamos transitando nessa vida, a gente tem experiências, temos sentimentos, temos momentos diferentes, e nessas experiências, nesses momentos, nessas situações, nessas fases, é que a gente vai compartilhando o que o salmista estava compartilhando aqui nesses salmos. A peregrinação para o templo simbolizava a peregrinação na vida. Caminhar até o templo, chegar até o templo, simbolizava você caminhando na vida para chegar a um propósito, para chegar a um objetivo. O que acontece nessa caminhada? Porque a caminhada é que importava. Às vezes o destino, o propósito nem era tão importante assim. Às vezes quando se chegava no templo, quando se chegava no destino do templo, o que já havia acontecido na caminhada, já tinha abençoado tanto, já tinha feito eles crescerem tanto, já tinha dado tantas experiências com Deus, que acabavam aproveitando muito mais a caminhada do que a própria permanência no templo. E a ideia é exatamente essa. Nós estamos andando, a gente está nessa peregrinação, nós estamos nos deslocando, e é essa caminhada que acrescenta coisas, que nos ensina coisas, que nos transmite experiências, aprendizagem, crescimento, maturação.
trabalha o nosso coração, trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa mente. Então a ideia desse conjunto de salmos é esta. Mas vamos ao salmo de hoje. Eu já falei pelo menos 2, eu acho, mas eu quero agora ir com vocês até o Salmo 126. É outro cântico, é um outro salmo que era cantado enquanto estavam caminhando. E esse salmo lembrava de uma experiência passada, refletia sobre a experiência do presente e ensinava a viver essa experiência. Vocês conhecem esses salmos, muito especialmente, esse salmo é muito especialmente conhecido pelo versículo 3. Quer ver só? Sim, grandes coisas. Agora sem ler e bem forte. Como é que é? Sim. Vocês, quando recitaram isso, parecia que já estava no fim da peregrinação, já sem fôlego, doido para querer que o mundo acabasse em morro para você ficar encostado. Esse é o versículo mais conhecido, mas é um salmo muito rico em várias coisas que ele fala aqui. É um salmo pós-exílico, cantado depois da experiência do exílio. Era um outro povo, era uma outra mentalidade religiosa. O povo de Israel, antes do exílio, era totalmente outro. O que volta depois do exílio, o que acontece depois do exílio, o que se escreve após o exílio é outra coisa, totalmente diferente. É outra experiência. Tanto que a gente percebe claramente textos do Antigo Testamento pré-exílicos e textos pós-exílicos. Profetas que disseram coisas no pré-exílio e que foram ditas no pós-exílio. Que essa experiência do exílio da Babilônia dividiu a história do povo definitivamente em duas partes. Então é uma experiência de volta, de retorno. A Babilônia tinha invadido Jerusalém, toda a região de Judá, tinha destruído tudo. Destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu tudo. Levou o povo cativo. Nabucodonosor, o grande conquistador, implacável, levou todo mundo cativo para ser escravo na Babilônia. Então acabou a nação do sul, a nação de Judá acabou. Virou um deserto aquilo lá. E ficaram lá por cerca de 7 décadas. Quando voltaram era outro povo, com uma outra cabeça, com uma outra experiência e partindo de novas bases. Então é disso que esse salmo está dizendo. Essa restauração que Deus fez na vida deles. Por causa disso, hoje à noite, eu quero falar com você sobre restauração. E o salmo diz então: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, quer dizer, eles podiam agora subir no Monte Sião de novo. O templo tinha sido reconstruído, Neemias, Esdras, e o povo que voltou reconstrói o templo, reconstrói a cidade de Jerusalém, reconstrói os muros da cidade, recomeçam a vida. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Ué, Deus não tinha restaurado? Como é que ele está pedindo agora para Deus restaurar? Ele não está dizendo aqui, quando o Senhor nos restaurou, e como é que agora ele pede para restaurar de novo? O que está acontecendo aqui? Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo a sua colheita,
trazendo seus feixes, trazendo seus molhos de frutos, trazendo seus frutos. Seja lá qual tradução a sua Bíblia tenha, tudo quer dizer a mesma coisa. Eu quero falar de restauração, mas antes, primeiro vamos ver o Salmo na Bíblia. O que o salmista está dizendo aqui? O que está escrito? O que está na cabeça do salmista? Eu já tenho dito a vocês que a gente tem que tentar entender o que o escritor está dizendo. Por respeito ao escritor. Ele já está morto. Ele não pode mais explicar o que ele estava querendo dizer, não tem mais como. Só nos resta o texto. Então a gente tem que conversar com o texto. Tem que ver o que esse texto está dizendo. Está dizendo onde? Está dizendo não só na Bíblia, mas no contexto em que ele foi escrito. Qual era a condição histórica quando esse texto foi escrito? Eu acho muito engraçado, e aqui eu abro um parênteses para fazer uma crítica direta mesmo. Eu acho muito engraçado que o povo evangélico fica falando tanto do seu amor à Bíblia, amamos a Bíblia, pregamos a Bíblia. Mas na hora de interpretar os textos, as interpretações são as mais absurdas, as mais estapafúrdias, falam coisas que absolutamente o texto não está dizendo, tiram não sei de onde aquilo, fazem aplicações as mais horrorosas, muito especialmente com textos do Antigo Testamento. Umas coisas absurdas. E aí o que me espanta é que o povo evangélico, muitas vezes, ama a Bíblia igual o marido que dá surra na esposa e diz que ama a esposa. Conhece? Maridos que dizem, ela apanhou porque eu amo muito, ou então matei porque amo muito. Tem muita gente aí que ama a Bíblia igual o marido que bate em mulher dizendo que bateu por amor. Batem na Bíblia, não entendem nada da Bíblia, falam as coisas mais absurdas, e dizem que amam a Bíblia. São os que mais profanam a Bíblia. A maneira mais direta de profanar a Bíblia é ser infiel com o que o autor quis dizer. É colocar no texto coisas que o texto não tem. Seria como se eu escrevesse uma carta para você. Vamos dizer assim, eu escrevo aqui para o Vitor. E aí eu escrevo uma carta para o Vitor, dizendo para o Vitor uma série de coisas que eu penso. E aí eu morro. E aí passam-se décadas, talvez passe aí uns 3 séculos, digamos assim. Aí historiadores lá vão achar essa carta. Não sabem quem eu fui, mas vão achar a carta. Eu não gostaria que interpretassem o que eu escrevi fora do que eu quis dizer. Eu daria voltas no túmulo, não é? O camarada começasse a dizer coisas que eu não quis dizer. A gente vive fazendo isso com os autores da Bíblia. Vive fazendo isso. Diz um monte de coisas que eles nunca quiseram dizer. Então, para a gente entender o que o salmista está querendo dizer, a gente tem que ir ao texto, tem que saber em que contexto ele foi escrito, qual era a história daquele momento. Então, tudo isso aqui nós já vimos. Eles voltaram do exílio, estão gratos porque voltaram do exílio. O que o salmista está fazendo aqui? Está agradecendo por essa restauração. Então, a primeira coisa que ele faz é falar da restauração que tiveram. Nós estávamos cativos, olha a palavra cativo aqui. Quem não sabe o que estava acontecendo, tem que pesquisar. O que quer dizer esse cativo aqui? Estava cativo onde? Bom, a gente sabe agora, estavam cativos na Babilônia. Então, ele está agradecendo porque estavam cativos na Babilônia, foram libertados e estavam de volta. O que tinha acontecido? Nabucodonosor caiu, a Babilônia caiu, acabou o poder deles. Um outro império veio, foi a Pérsia. O imperador Ciro, o imperador persa, resolveu libertar todo mundo que Nabucodonosor tinha prendido. Todo mundo que a Babilônia escravizou, a Pérsia veio e libertou. Voltem, vão embora. E nisso veio o povo de Judá, voltou lá para o sul. Então é isso que ele está agradecendo.
Ele está agradecendo porque o Senhor nos trouxe do cativeiro de volta para Sião. Agora a gente pode subir o Monte Sião, reconstruímos o templo. Estamos indo para o templo agora de novo. Isso é um salmo de peregrinação, eles estão indo para o templo de novo. Estamos de novo podendo ir lá no templo, prestar o nosso culto, fazer a nossa adoração, oferecer a nossa oferta, fazer o nosso holocausto pelos pecados, ouvir o que os sacerdotes têm a dizer, aprender com os mestres da lei, tudo isso. Ele está agradecendo. O Senhor nos trouxe de volta para a nossa terra, estamos nas nossas casas, na terra dos nossos antepassados, não estamos mais num país estrangeiro que não era o nosso. Voltamos para a terra que a gente lutou tanto para conquistar, que faz parte da nossa história. Estamos aqui de novo, raízes. Raízes. As nossas raízes estão aqui outra vez. Então ele está agradecendo a restauração que Deus fez. Está dizendo, olha, foi como um sonho. A gente olhava e não acreditava, pegava a terra e via a terra que é nossa. A gente está pisando na terra que é nossa. Parece um sonho, de volta para cá. Depois de 70 anos, nossos pais, nossos avós morreram lá. E a gente está aqui, na terra que era deles. Isso parece um sonho, nem parece que está acontecendo de verdade. E aí ele diz, olha, abriu-se um riso na nossa boca, um canto de alegria. E a gente reconhece que o Senhor é que fez isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, nos trouxe de volta. Então a primeira coisa que ele faz é reconhecer que benefícios que o povo teve, a inversão que teve a história, a maneira como aquela história foi mudada, transformada, não foi algo comum, não foi algo natural, não foi algo do acaso, foi uma graça de Deus, foi uma bênção de Deus. Deus restaurou o povo, Deus restaurou a nossa história, Deus nos restaurou. Então, essa é a primeira coisa que ele faz aqui. Mas vamos de novo lá no Salmo, para saber o que ele está pensando. Aí a gente chega num versículo que ele pede para Deus restaurar. Ele diz, Senhor, restaura-nos. E aí é que a gente se confunde um pouco. Como é que é isso? Ele não está agradecendo já o fato de Deus ter restaurado, ter trazido. Ele não está dizendo, o Senhor nos trouxe do cativeiro, estamos alegres, grandes coisas fez o Senhor por nós. Como é que agora ele está pedindo, restaura-nos de novo? Porque a gente sabe, pela história do povo de Israel, o que eles já sabiam do passado, e o que eles estavam vivendo, mesmo nessa restauração, que a vida é feita de momentos em que as perdas ocorrem. E o fato de você ter resolvido um problema lá atrás, não significa que você não vai ter outros. O que ele está mostrando é que no passado da história deles, eles tinham um testemunho de restauração. E o que ele está mostrando é que eles estavam passando um momento de novo em que eles precisavam de alguma restauração. Isto é, a nossa vida, quando a gente enfrenta crises, momentos difíceis, vencer uma crise, vencer um momento difícil, absolutamente não significa que nunca mais vai acontecer outra coisa, outro momento difícil, outra crise. Ter resolvido aqui um problema, ter recebido de Deus auxílio, ajuda, misericórdia, graça, para ter a restauração dada por Deus de algo que se quebrou, que se rompeu, não significa que na nossa caminhada outras situações não aconteçam também, em que precisemos de novas restaurações. Então esse salmista é muito sincero, muito realista. Ele não tem um discurso triunfalista só preso ao passado, dizendo agora sim, nunca mais teremos problemas, porque Deus já nos restaurou e agora somos o máximo. Que nada. Ele sabia que a vida é feita de momentos que muitas vezes se repetem.
situações que voltam a acontecer. E aí, voltando às condições históricas do Salmo, a gente sabe de muitas outras situações que, mesmo depois da volta da Babilônia, o povo precisava ser restaurado. Por exemplo, perderam o amor, compromisso, voltaram frios. A gente sabe o trabalho, se ele é Esdras, o trabalho que deu a Esdras para revigorar o povo, reanimar o povo, recomprometer o povo com as coisas de Deus. Então eles tinham sido restaurados e estavam precisando de restauração. Agora, a comparação bonita, poética que ele faz, restaura-nos como os leitos dos rios voltam a ter água no deserto. Porque há momentos em que a gente passa e experimenta exatamente isso. A água seca, o rio seca, o leito do rio seca. Momentos de seca, muito tempo sem chover, o rio vai diminuindo, vai secando. Há coisa de 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente teve um problema de seca muito grande, muito especialmente no estado de São Paulo. Os principais lugares, mananciais de água foram diminuindo, a gente de vez em quando vê isso. Aí começam os alertas para economizar água, porque vai diminuindo, o fornecimento de água para a cidade começa a ser arriscado. Porque a quantidade de água diminui porque não está chovendo. Não está chovendo. Então os rios vão secando. É o que ele está pedindo aqui. Restaura-nos, porque nós também temos na nossa vida momentos de seca. A gente sente na pele, sente no coração, sente na mente, sente na alma, que a gente está secando. Que as águas do rio estão diminuindo. Esses momentos que a gente passa, em que a tristeza é maior que a alegria, em que o medo é maior que a coragem, em que a insegurança é maior que a segurança, são os momentos de seca. Então ele lembra de quando o povo foi restaurado, Deus restaurou o povo e diz assim, a gente precisa disso de novo, porque Deus é o mesmo, a graça de Deus é a mesma, o amor de Deus é o mesmo e principalmente nós somos os mesmos. Ser humano seca. Ser humano perde o fôlego, ser humano perde o ânimo, ser humano perde a alegria, ser humano perde a esperança. E eu sei que vocês entendem do que eu estou falando, porque eu sei que grande parte aqui dessa congregação sabe exatamente o que é secar em certos momentos, o que é perder a alegria em certos momentos, o que é perder a esperança, o que é ter a fé enfraquecida. A gente passa por isso. Nessa congregação aqui, as únicas coisas aqui que não passam por isso são esses bancos em que vocês estão sentados. Quem está sentado no banco passa por isso. Então, primeiro ele sabe o que Deus fez na sua história. Eu sei que Deus restaurou a nossa história. Deus agiu lá no passado. Mas eu sei também que Deus age sempre quando o rio seca. Sempre que nos sentimos cativos. Sempre que precisamos de restauração. Por isso ele diz, Senhor, restaura-nos, como fizeste no passado.
E aí ele diz a terceira coisa, que também vem da sua experiência, e tem a ver agora com a compreensão da restauração, que é uma coisa que às vezes a gente não compreende. E porque a gente não compreende, não sabe atravessar isso. Que é como o Salmo termina. Ele está falando que Deus restaurou, ele está falando que Deus restaura, e agora ele completa o Salmo dizendo uma coisa que ele tinha aprendido na história e na sua história. Tem que esperar. Por isso, essa figura de que a gente sai chorando para plantar semente, dói, muitas vezes não tem resultados imediatos, estamos sofrendo, noites sem dormir, insônia, preocupações, mente perturbada, coração pesado, trabalho de plantar semente, mas tem um tempo entre o momento que a gente planta a semente e o momento que a gente colhe. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: Deus restaura, como Ele já restaurou, mas a gente tem que aprender a esperar. Tem que saber esperar o tempo do trabalho de Deus nessa restauração. Na primeira história lá, foram 70 anos, 7 décadas. 7 décadas. Esperando, quando é que Deus vai livrar a gente? Quando é que Deus vai mandar a gente de volta para casa? Quando é que Deus vai trazer esse alento? Quando é que Deus vai dar essa virada? Quando é que vai ter essa virada? 7 décadas esperando. Naquele momento, no presente dele, em que ele está orando e dizendo, restaura-nos, ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa mais do que a fé de que vai haver restauração, ele precisa da fé que sabe esperar. Da confiança que sabe esperar. Do descanso, do alento, do conforto, do consolo daquele que sabe esperar. E aí ele está dizendo, eu sei que é assim. Eu sei que a coisa funciona assim. A gente semeia, a gente começa a produzir a mudança, a gente começa a consertar o que está errado e a semear as transformações e espera. Espera a ação de Deus até que dê a grande virada. Aí a gente volta cantando, feliz da vida, trazendo os nossos frutos. Esse é o Salmo na Bíblia. A gente leu o Salmo. A gente entendeu o que o salmista quis dizer. Está aqui. Agora, o Salmo na vida. E o que a gente faz com isso? Agora que a gente está entendendo o que o salmista disse, agora que a gente compreendeu o que ele escreveu, agora que a gente respeitou o testemunho do salmista naquilo que ele quis dizer, sem inventar moda, agora a gente pega o que o salmista diz e pergunta, o que esse salmo tem a ver com a nossa vida? O que essa restauração tem a ver com a nossa vida? Aí é legítimo a gente fazer certas aplicações. Aplicações que tenham a ver com o que realmente o Salmo está dizendo. Aí a gente pode pegar tranquilamente isso e aplicar na nossa vida, sendo fiel ao que o salmista disse e aplicando de maneira proveitosa na nossa experiência hoje. Então é o seguinte, eu estou falando de restauração. Eu quero falar de restauração com você, é disso que eu estou falando. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que você tem um Deus que já fez muitas restaurações na história. E mais, tem um Deus que
já fez muitas restaurações na sua vida. Você sabe de que maneira Deus trabalhou na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida de pessoas que você conhece. No próprio testemunho das Escrituras, nós sabemos e vemos Deus restaurando a vida de muita gente. Então, a primeira coisa que quando a gente pensa em restauração precisa lembrar é que temos um Deus que opera restaurações. Temos um Deus que conserta as coisas. Temos um Deus que ajusta as coisas. Essa é a primeira coisa. A gente não está solto. A gente não vive sem ter para onde olhar. A gente tem para onde olhar. A gente tem a mão para segurar. A gente sabe que temos um Deus que opera restaurações. Essa é a primeira coisa. Se nessa noite você está precisando de restaurações na sua vida, a primeira coisa é lembrar-se disso. Deus opera restaurações. A segunda coisa é que sempre haveremos, no trajeto da nossa vida, sempre haveremos de passar momentos em que as coisas se quebram, momentos de perdas, momentos de prejuízos, em que a gente vai precisar da restauração de Deus. Que Deus nos ajude a restaurar certas coisas. Porque nós somos seres restauráveis. Uma grande característica nossa é que a gente não cai e fica caído. Somos seres que podem levantar. Uma grande característica nossa é que nós não empacamos. A gente pode continuar se movimentando. Uma grande característica nossa é que a gente aprende com o que não deu certo. E pode fazer de um jeito que agora dê certo. Uma grande característica nossa é que a gente tem cabeça para pensar. E pode refletir. E aprende. Somos seres restauráveis. A gente pode orar: Senhor, restaura-me. Porque o Deus que fez restaurações no passado também opera no presente e nós somos seres restauráveis. A gente é recuperável. Qualquer ser humano, em qualquer situação que ele esteja, é recuperável. Qualquer um. A gente talvez não recupere. O sistema judiciário talvez não recupere. A polícia talvez não recupere. A religião talvez não recupere. Mas Deus recupera. Ainda que o poço seja muito fundo, que a gente esteja muito fundo no poço, Deus recupera. O carinha lá roubou a vida toda. Finalzinho da vida. Penduradinho na cruz. Já quase morrendo. Não tinha nada mais pela frente. Nada mais pela frente. Alguém que passasse ali na frente daquela cruz, coitados. Esses aí não tem mais jeito. Não tinham mais jeito para quem estava passando, mas para Deus tinha jeito. E aquele homem na cruz, aqui, não teve mais tempo para ter a sua vida restaurada aqui, mas foi restaurado para a eternidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus é especialista em trabalhar com casos perdidos. Sabe por quê? Porque o ser humano não é um carro que tem perda total. Não tem perda total com o ser humano. Não tem. Quando Deus está no jogo, não. Quando a graça de Deus opera, não. Não tem perda total. Sempre tem o que fazer.
E a terceira coisa que a gente aprende com esse salmo e que podemos aplicar na nossa vida: tem que saber esperar. Quando a gente se conscientiza, ou que fizemos uma grande bobagem, estragamos um monte de coisa, ou que fizeram alguma grande bobagem com a gente, estragaram um monte de coisas, ou que a situação da vida, as circunstâncias da vida propiciaram alguma coisa que fez com que a gente perdesse muito, coisas sobre as quais a gente não tinha controle nenhum, mas que aconteceram. Seja lá o que for, quando a gente chega à conclusão, eu estou precisando ser restaurado, e vai para os braços de Deus para ser restaurado por Ele, a mesma fé que temos de que Deus vai restaurar, tem que ser a fé que vai confiar no jeito de Deus restaurar. E no tempo que vai levar isso. Porque há coisas que Deus trabalha na nossa vida que Ele não trabalha, Ele vai trabalhando. Ele vai operando, Ele vai fazendo. Tem outras que dá para aproveitar alguma coisa, mas às vezes não dá para aproveitar nada e Deus começa do zero. Igual o oleiro de Jeremias capítulo 18. Fazendo, de repente o jarro quebrou, ele começa a fazer outro novo. E às vezes Deus é assim. Olha para a gente, diz, complicou bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos começar de novo. E começa do zero. E faz da gente uma nova pessoa. Um novo ser. Mas tudo isso, às vezes demora um tempo. O trabalho de Deus com a gente, às vezes, demora um tempo. Restaurações, às vezes, demoram um tempo. Um especialista em restaurar quadros, chega num museu desses aí, o quadro foi danificado. Ele diz, eu preciso de 6 meses para restaurar esse quadro. E vai ficar perfeito. Ninguém vai perceber que ele foi danificado. Ele vai ficar perfeito. Mas eu preciso de 6 meses para fazer um trabalho bom. Então tá bem. Se o trabalho for ficar bom, eu vou esperar. Vamos esperar. Há certas coisas que Deus faz que precisam mexer em tantas coisas, mudar tantas coisas, trabalhar tantas coisas, que às vezes demora sim. Mas às vezes, quanto mais demora, melhor o resultado fica. Às vezes, quanto mais demora, mais bonito, mais perfeito, mais acabado. E a gente volta rindo. Durante o processo está chorando, porque a semeadura é difícil mesmo, exige esforço, exige trabalho, exige dedicação, exige paciência, mas depois o fruto aparece. Quando os frutos começam a aparecer, todo o trabalho que deu antes, a gente olha e diz, que coisa boa. Nem parece que foi tão pesado assim. Todo o trabalho que deu antes acaba com a alegria de ver os frutos colhidos. Pergunte para qualquer mulher que teve dores de parto e depois teve a criança nas suas mãos. A criança nas suas mãos faz com que ela esqueça qualquer dor de parto que ela tenha tido. Esquece. Coisa que nós homens jamais saberemos o que é, só elas. É assim que Deus trabalha com a gente. Quando a gente volta com os frutos, esquece a dor da travessia e vê que valeu a pena esperar. Estou falando de restauração e estou falando com gente. E estou falando das restaurações que Deus pode fazer na nossa vida. Qual é a restauração que você precisa que Deus faça na sua? Você está com a fé abalada. Não consegue mais crer como antes. A fé está enfraquecida. É essa a restauração que você precisa? Ou então está desanimado para tudo.
Tudo parece muito pesado, aquela alegria sumiu. É essa restauração que você precisa? Restauração do ânimo e da alegria, das forças. Restauração das forças. É essa. Talvez o seu relacionamento com alguém tenha sido danificado. No casamento, na amizade, entre pais e filhos, alguma coisa ali deu um nó. Teve ali um curto-circuito que queimou, caiu no chão e rachou. E precisa ser restaurado aquilo. É essa restauração que você precisa? A restauração de um relacionamento, restauração de um sentimento. Qual é a restauração que você precisa? O que é que Deus precisa restaurar na sua vida? Dá para a gente cantar? Eu vou orar e quero orar por pessoas que nessa noite precisem de restauração, de alguma restauração. Você sabe qual é a restauração que você precisa que Deus faça na sua vida. Você sabe qual é. E eu quero orar essa noite por você. Por essa restauração que você precisa, que Deus ajude você a fazer. Às vezes coisas tão de dentro, são nossas, mas estão lá tão profundamente por dentro, que a gente não tem como mexer nisso. Mas Deus tem. Vamos ficar em pé e vamos cantar. E enquanto a gente está cantando, se nessa noite você está precisando da sua restauração, de alguma restauração, você quer vir diante do altar desse Deus restaurador, e está dizendo essa noite, sim, eu preciso desse Deus restaurador na minha vida. Eu não sei qual é a restauração que você precisa, aqui ninguém sabe, mas você sabe. E você quer demonstrar essa confiança no Deus que restaura. E eu quero orar por você. Vem aqui à frente, fica aqui comigo, que a gente vai orar junto. Enquanto a gente canta, pode vir. Fique aqui, que a gente vai orar junto. Vamos orar pela sua restauração, por aquilo que você precisa que Deus restaure em você. Vamos cantar? Tenho que andar ansioso, se vão ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim?
Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Olha aqui para mim um pouquinho, eu quero ler para vocês essa promessa do Senhor. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Essa é a promessa do Senhor. Ele, com as suas mãos, está disposto a fazer vasos novos da vida de vocês. Vamos orar? A gente vai orar. Eu vou impetrar a bênção final e a gente chega no final do culto assim. Senhor querido, Tu sabes cada coração com aquilo que precisa, cada restauração que precisa ser feita aqui. E como Tu disseste através de Jeremias, nós queremos ser barro maleável nas Tuas mãos, barro com o qual Tu possas operar, trabalhar, promovendo e operando grandes transformações em nós e na nossa vida e através de nós. Restaura, fortalece, firma e, Senhor querido, faze de nós todos vasos transformados e restaurados nas Tuas mãos. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos restaurados na Tua presença para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Uma semana muito abençoada para vocês todos.